Alô, amigos, hein? Tudo beleza por aí? Chegamos depois do futebol. Ah, claro, quando o Brasil joga jogos oficiais, a gente fala também do que foi o jogo. Então, estamos aqui, eliminatórias para a Copa de 2026, depois de Brasil 1, Equador 0 em Curitiba. Ei, Dorival Júnior, tem muito que melhorar, hein? Mas vamos lá, vamos falar as coisas do jeito que elas têm que ser ditas também. Quem já vê meus vídeos sabe que eu não faço aquele gênero. Ai, a seleção tem que dar espetáculo. Isso é conversa mole. Isso é conversa mole. Jogo de futebol é jogo de futebol. Jogo é jogo. Jogo é jogo. Jogo é jogo e jogo sempre foi jogo. Em algum momento da história, o Brasil teve jogadores excepcionais e muito técnicos que, além do jogo jogado, podiam oferecer algum tipo de arte, né? Mas isso não existe no futebol hoje em dia. Aliás, não existe como artigo no próprio jogo de futebol. O que você tem são alguns jogos mais artísticos, partindo da realização do que equipes, no sentido coletivo, fazem em campo. E aí você tem um ou outro jogador que pode fazer algum tipo de algo diferente em campo. Alguns efetivamente conseguem. Então, eu jamais assisto jogos da seleção brasileira com esse espírito, porque eu acho ele um pouco cretino, inclusive. Se você pensa assim e achar que eu estou errado, comente. Mas eu acho uma idiotice. É uma idiotice porque teria que ser aplicado aos jogos de clubes também. E não é. E não é. Não, meu time, eu quero que ganhe, a seleção eu quero que dê show. Ninguém tem que dar show, não existe show. Porque se você ficar esperando o show, ele não vai acontecer porque não há jogadores capazes de produzir o show. Então a análise que a gente tem que fazer é em cima do que o jogo, como jogo, pode oferecer a partir do time do Brasil. E nesse sentido, o Brasil conseguiu fazer um bom primeiro tempo e um segundo tempo fraco. E no global do jogo, um jogo bem mediano. Então, de fato, precisa melhorar. Eu acho que dá para dar um pequeno desconto agora em relação à Copa América, porque é uma retomada de trabalho do Dorival. O trabalho dele começou praticamente na Copa América e está começando nas eliminatórias agora, e são torneios diferentes. Eu só acho, e acho que o Dorival está perdendo tempo com isso, que tem pragmatismo demais. Então é assim, é aquele dorivalismo, né? O jogo do Dorival, como é que é? Você domina o adversário, você envolve o adversário, você troca passes, você faz a posse, mas você não chuta no gol. Você fica ali trocando passinho para ver quem chega mais perto do gol. Isso não funciona. Em seleção, principalmente, não funciona, porque aí sim, sem levar em conta o show, seleções precisam ser times aptos a resolver jogos rapidamente, porque o principal torneio de seleções, que é a Copa do Mundo, tem só 7 jogos. Então, se você não resolver sua vida rápido, não aprender a resolver sua vida rápido, você está morto. E o Dorival está morto. Porque o Dorival acha que está disputando 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Não está. Não está. Então, o Brasil não precisa dar show, o jogador não precisa dar chapéu, o Brasil precisa dominar o jogo como dominou no primeiro tempo, trocar passes com rapidez e chutar o gol. Quando arriscou, fez o gol. Depois voltou a jogar de modo pragmático no segundo tempo. Com um detalhe, né? E isso eu acho bem importante da gente levar em conta. As substituições do Brasil foram ruins. Na verdade, as ideias de substituição foram boas. Mas o time piorou depois das substituições. Impressionante. Eu fiquei espantado porque eu achei que fosse melhorar. Por exemplo, eu achei que o Estevão. Não achei que ele fosse arrebentar no jogo, mas achei que ele foi tímido demais. Eu esperava mais. O Lucas entrou e não conseguiu terminar uma jogada inteira. Muito mal. O Gerson entrou, tem muito talento, o Gerson é um jogador que eu gosto demais, mas ele tirou
toda a velocidade que o time conseguia ter com o Paquetá em campo. E o Vinícius Júnior não conseguiu jogar de novo no mesmo nível que ele joga no Real Madrid. Eu fico muito preocupado com isso, porque a torcida, por gostar do Vinícius, continua tendo paciência. Mas todo mundo, em algum momento, já questionou se o Vinícius Júnior não joga mais no clube do que na seleção brasileira. E, de novo, ele deixou essa impressão. Qual é a minha preocupação? As pessoas têm paciência porque gostam da figura do Vini. Mas isso pode se tornar um peso daqui a pouco. Daqui a pouco ele pode começar a ser cobrado. Essa cobrança pode começar devagarzinho, assim. Pô, Vini, tenta melhorar, fazer mais um Real Madrid aí. Aí daqui a pouco começa já a pegação no pé. Não joga nada, jogador de clube, não pode estar na seleção. Se não conseguir melhorar o nível de atuação, vai para esse lado aí. De novo, o jogador com mais personalidade na frente, em boa parte do jogo, para mim, foi o Rodrigo. Depois ele caiu também, caiu com o time no segundo tempo. Mas ele só faz o gol porque ele tem isso. E o Lucas Paquetá fez um primeiro tempo primoroso. Era o jogador que conseguia encontrar o espaço no campo quase fechado, com toques curtos e rápidos, e muito inteligente. Achei que o Luiz Henrique foi bem, mas não foi brilhante. Até achei que ele sentia um pouco o peso da camisa da seleção, e achei que o Estevão, em seu lugar, fosse jogar mais. No fim das contas, o Estevão jogou menos. Ainda faz falta para esse time o Neymar, a gente tem que admitir isso. Eu sempre adorei o Neymar, mas eu não gosto dos últimos tempos do Neymar e acho que o ciclo dele estava passando, mas pelo jeito vai precisar dele. E ele ainda faz diferença. Enquanto ninguém chamar o jogo para si, quem deveria chamar? Veja bem, o Vinícius até chama. Eu ia falar quem deveria chamar, que o Vinícius não chama. Ele chama, só que ele não consegue ter o mesmo brilho e o mesmo desfecho do que ele propõe, do que o que acontece nos jogos do Real Madrid. A torcida brasileira, para a seleção brasileira, é sempre muito chata. Eu acho a torcida no Brasil muito chata. O primeiro tempo foi legalzinho e tal. Aí no segundo tempo, porque o Equador pressionou e a bola não foi pro segundo gol, fica aquela vai. É esse mesmo sentimento do show. Vir aqui ver espetáculo. Não tem espetáculo, amigo. Se você está pensando em jogos da seleção brasileira no futuro, porque vai ter espetáculo, desista. Não vai ter. Vai ter jogo de futebol. O que a gente torce é que esse jogo de futebol seja melhor nas próximas oportunidades. Mas não tem espetáculo. Então 1-0 para um time que está na sexta colocação das eliminatórias, precisando classificar, tá muito bom. 1-0, 3 pontinhos, tá tudo certo. Precisa jogar melhor? Precisa jogar melhor. Precisa dar show? Não. Ninguém é obrigado a dar show. Você conversa mole. O Alisson é uma coisa assim, né? Eu sempre gostei muito do Alisson, mas acho que o ciclo dele, se já não terminou, tá terminando. Então, ele tinha que ser o reserva. O Ederson titular, na minha visão. Mas eu acho que a seleção tem que começar a migrar pro Bento, pro Everton e começar a diminuir com os mais velhos de fora. Mas ainda assim, acho que ele comprometeu pouco, dá um 6,5 para ele e tá tudo certo. O Danilo é aquilo, é um bom lateral, não vai ser mais que isso, não vai ser espetacular, mais defende do que ataca. Quando defende bem, até porque é zagueiro na Juventus. Então nota 6,5 para ele. Marquinhos foi bem, dá para dar um 7. Gabriel Magalhães também, a zaga é firme, né? Dá para dar um 7 para ele ali também. O Guilherme Arana, enquanto esteve em campo, pelo menos incomodou ali do lado esquerdo, né? Depois se machucou, acabou saindo. Tinha diminuído o ritmo no segundo tempo também, mas dá para dar uma nota 7 para ele. O Wendel entrou e não repetiu, não conseguiu segurar o mesmo nível, não. Nota 6, tentou pouco, arriscou pouco, ficou preso naquela pressão de marcação de saída de bola do Equador. Não foi péssimo, mas também não foi grande coisa, não.
Só um 6 para ele já tá bom. O André, enquanto esteve em campo, acho que correspondeu, jogou bem, fez um papel importante, que era dar sustentação ali como volante de marcação mesmo, de contenção para liberar mais o Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá. 7,5 para ele. Por falar em Bruno Guimarães, ele deu 2 passes muito bons no primeiro tempo e tentou algumas infiltrações sem muito sucesso. Na média, não foi mal, também não brilhou, dá para dar um 7. O Lucas Paquetá fez um primeiro tempo para mim muito bom. Eu acho que ele só podia ter chegado mais na área, mas aí acho que é mais o Dorival do que ele. Se ele se aproximasse mais, é possível que tivesse até feito um gol. No segundo tempo ele caiu como o restante do time caiu. Dá para dar um 7 para ele também. O Luiz Henrique, é aquilo que eu falei, eu acho que ele foi bem sem ser brilhante, acho que sentiu um pouco o peso da camisa, mas se esforçou para ir bem, nota 7. O Rodrigo foi enquanto teve... Engraçado o Rodrigo, né? Parece que ele liga uma chave. Mas ele foi o melhor do ataque do Brasil em boa parte do jogo, com 7,5, fez o gol. Depois, no segundo tempo, desbrilhou. E o Vinícius Júnior não foi mal, mas a gente espera mais. Eu acho que ele pode dar mais. Ele dá mais do que isso no Real Madrid. E a seleção brasileira também é muito grande. Então vai ficar com 6,5 hoje. Entrou o Estevão. Eu acho que com 17 anos não dá pra gente pegar no pé do Estevão. Eu esperava mais, mas quando eu digo esperava, não é que eu acho que ele ficou devendo. Eu achava que ia haver coisa melhor, mas acho que ele sentiu um pouquinho. Mais do que eu imaginei do que ele sentisse. Vai ficar com 5,5. Lucas Moura, eu achei que entrou mal. Tem o arranque, mas perdia a bola com facilidade, errou alguns passos que ele não costuma errar. Nota 5 para o Lucas Moura. E para o Gerson, que entrou ali no meio, passes bons. É um jogador que sabe passar, né? Tem muita qualidade, mas ele estava muito lento. Ele cadenciou, de novo, não sei se é um pedido do Dorival, cadenciou o jogo demais e permitiu até que o Equador tivesse mais espaço para entrar. Vou dar um 5,5 pro Gerson. Gosto muito dele, mas esperava mais. Repito, qualificou o passe, mas estava muito devagar. Estava muito lento em campo. Precisa melhorar em relação a isso aí. É isso. Próximo jogo, terça-feira, contra o Paraguai fora. Paraguai num péssimo momento. O Brasil precisa melhorar. Vamos ver como é que vai ser na próxima lá. Valeu!